pedir para passar esse cálice de mim. Desde a semana passada a gente vem passando bastante mal, pressão a 22, 22, nada de querer baixar, onde a gente esteve no hospital. E eu pensei 1000 vezes pedir para passar esse cálice de mim. Mas, irmãos, existem coisas que precisam ser prioridade na nossa vida. É verdade, O reino de Deus, o nosso chamado, ele não pode ser deixado para trás. Amém? Pedir vocês um pouco de compreensão, porque a mente já não é tão boa e assim fica pior ainda, que é uma tonteira, sabe, irmão? Uma coisa enjoada, mas para a glória de Deus, eu sei que Deus há de nos garantir. Amém? Glórias a Deus. Quando o pastor teve essa oportunidade aqui, eu tive a certeza da palavra, que foi confirmada. Amém? Livro da criação, livro do Gênesis, depois eu pego, não tem problema não. Livro do Gênesis, no capítulo 38. Aleluia. É uma palavra que há algum tempo eu venho mastigando ela, confesso que, irmão, é um texto muito rico. Aqui a gente tira inúmeras lições, né? E ainda estou passeando, amém? Nesse livro, porque a Bíblia é um poço inesgotável, né? A caçamba e a corda é pequena, né, irmão, para extrair. Mas amém. 38, do capítulo 7 ao 10, amém? 38, do 7 ao 10, que vai nos dizer assim. O 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de lhe ser para ele. Por isso aconteceu que quando entrava com a mulher do seu irmão, derramava o seu sêmen na terra, para não lhe dar descendência ao seu irmão. O que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Amém? Glórias a Deus. Irmão, livro da criação, livro de Gênesis, a gente começa, né, a ver que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de aliança, de propósito. Deus não trabalha ao ermo, irmão. Deus não sai por aí. Tem gente que diz, se você não fizer, Deus tem segunda opção. Irmão, Deus é soberano. Ele é e sempre será eterno. Seus planos são imutáveis. Às vezes eu fico pensando, de verdade, será que alguém pensa isso mesmo de Deus? Que você é prioridade eterna. Sabe, irmão, que tanta coisa. Irmão, Deus é um Deus que Ele criou, Ele é o dono da vida. Aleluia. Ele é o dono da vida. A Ele pertence o sopro de vida que está em você, em mim. Aleluia. Mas Ele é um Deus também que Ele mata. Essa história que Deus sempre, Deus me ama e seu amor por mim é incondicional. Nosso pastor, quando teve essa oportunidade aqui, coisa linda, irmão. Moisés não é qualquer homem. Moisés é um homem que faz o Senhor mudar de plano, que intercede não uma vez pelo povo, e você vai ver o Senhor, digamos assim, tomar um conselho, aceitar a proposta de Moisés de não matar o povo, de não exterminar o povo. E olha só, muitas vezes eu li e reli esse texto que o pastor trouxe aqui, na minha insignificância, eu não consegui entender, meu Deus, mas por causa do outro. Ele foi punido por conta do outro. Está vendo? Isso aqui não foi por causa dele. Foi por causa do outro, do povo. E o Senhor falou, tu não vai entrar. E
realmente ele não entrou. Essa coisa que Deus, sabe, irmãos? E principalmente nesses últimos dias, Deus te leva, Deus é um Deus que coloca assim no leito, coloca, trata, mas Deus também, ele é um Deus que mata. Ele fere, ele dá vida, mas ele também mata. Gênesis começa nos contando a criação e vai nos mostrar Abraão, né, que foi imputada, a sua fé foi imputada por justiça. Como justiça? Abraão, que nós conhecemos, que é o pai de Isaac, nós já conhecemos Isaac, que é levado para ser, né, ofertado como oferta, como sacrifício no altar. A gente conhece essa história e depois, né, Isaac vai ter os 2 filhos que a gente conhece, Esaú e Jacó, que alguns vão dizer, ele era ludibriador, ele era usurpador, ele era isso, irmão. Se você ler a Bíblia, você vai ver que aqui existe um plano, e o Senhor já havia dito, dentro do teu ventre tem 2 nações, e o maior vai servir ao menor. Aleluia! Era o propósito de Deus. Aqui é a nação de Deus. Porque Deus é Senhor, e quando Ele quer mudar protocolos. Foi falado aqui de Salomão. Salomão, irmão, era alguém que de verdade ele nem era para ter dado aos olhos humanos a traição. Salomão não era para ter dado o trono. Você vê que tinha Absalão, tinha Adonias. Salomão é filho de Betseba, e a gente conhece a história. Mas o Senhor falou, Davi, tu não vai reinar. Tu é homem que tem sangue nas mãos. E isso não é porque Davi lutava as guerras do povo. O sangue aqui, a gente sabe que é do homicídio. Vamos colocar assim. Porque Davi mandou matar Urias. Então, o Senhor falou, tu é homem de sangue. Tu tem sangue na mão. Então, tu não vai levantar a casa para mim, não. Mas o teu filho, Salomão, ele vai suceder você no trono. Ele vai herdar o trono. E a gente vai ver que Adonias tenta, de todas as maneiras, né, tomar o lugar que era de Salomão. Mas quando Deus faz uma promessa, irmão, é irrevogável. Aleluia. Deus já havia prometido que seria Salomão. Você vai ver que Salomão começa bem, oferta além do que o pai, porque até para, né, irmão, suceder a Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, ele começa muito bem, seu reinado, chama Deus, pede sabedoria. Irmão, quando a gente lê ali a primeira vez que Salomão vai julgar a história daquelas 2 mulheres, olha, que sabedoria! Você vê que aquilo é do alto. Mas depois o Senhor disse, olha, além da sabedoria, te dá riquezas. É um homem milionário, irmão. Só que a vaidade o Senhor deu a ele também. Porque Deus dá coisas, Deus dá honra. Mas para com esse negócio de achar que Deus também não coloca limite. E o Senhor já havia dito, olha, não se misture com as estrangeiras. Não se misture com povos estrangeiros, mulheres estrangeiras. Mas Salomão agora começa a se sentir o dono da sua própria vida. E que a sua loucura vai fazer o que ele queria. E o pecado não estava em Salomão comprar criados, fazer jardim. Não era isso. Mas é porque ele cumpria o desejo da sua própria natureza humana. A ponto de se casar com muitas mulheres, princesas, enfim. E deixar a idolatria entrar. Nós já conhecemos a história de Salomão. E aqui Deus havia feito com Abraão, né, uma aliança. E a gente conhece Abraão, Isaac, Jacó. E a gente conhece a história de Jacó, né, irmãos? Que é uma história, assim, bastante dolorosa. Aleluia. Jacó, irmãos, assim, viveu momentos terríveis, né? Às vezes eu olho, ele sai fugido, aí ele vai para casa do seu tio, a gente conhece, e ali ele trabalha alguns anos esperando que vai casar com a mulher da sua vida, e o seu tio vai pegar agora e vai dar outra, e ele vai ficar mais 7 anos trabalhando. Não são 7 dias. E a gente conhece a história. Ele vai ter aqueles filhos, a sua volta, né, para a sua terra. Vai ser debaixo de muita guerra. Você vai ver os seus filhos matarem todo o povo de Siquém.
e saírem corridos por conta do que fizeram a Diná, né, a irmã deles, e Simeão e Levi vão pegar pesado, né, vão descumprir a palavra, porque vão dizer, não, se vocês se circuncidarem, você vai casar com a minha irmã. E quando o povo estava, os homens daquela cidade, todos, né, irmão, no tempo da recuperação, eles pegaram a espada e foram lá, você conhece a história, e Jacó teve que fugir com seus filhos. E depois você vai ver os filhos de Jacó, venderem José. A gente conhece essa história. E Judá, que é o quarto filho Judá é o quarto filho aqui de Jacó. Ele é aquele que dá a ideia de vender José. Ele, não vamos matar nosso irmão, tira ele dali, vem a caravana, vamos vender ele. É dele essa ideia. E a gente vai ver que a Bíblia vai começar dizendo para nós que, e passando aquele tempo, aqueles dias, Judá decide se apartar dos seus irmãos. Ele decide. José, muito embora tenha sido o plano de Deus, foi levado, vendido, obrigado. Né? Mesmo que foi o plano de Deus, mas José é levado à força, vamos colocar assim. Mas Judá não, ele decide. Eu quero me apartar dos meus irmãos. E ele vai descer de Hebrom e vai para a terra dos cananeus. O Senhor já havia dito para o povo dele que não se misturasse. Mas Judá desce, em desobediência, fica ali. E ali ele toma uma mulher cananeia para si. E com ela ele vai gerar 3 filhos. Que o mais velho é o o outro, o segundo é Onã, e tem o último que é Selá. Ele vai ter esses 3 filhos, os filhos vão crescer, e era costume da época que os pais organizassem, arrumassem casamentos, e da terra também dos cananeus, ele vai trazer uma mulher, com o nome Tamar, e vai casar com o seu filho. E a Bíblia diz, a palavra de Deus não nos declara o porquê, mas diz que era um homem ímpio. Eles não tiveram filhos, ele era ímpio e Deus o quis matar. Porque a Bíblia não nos diz porquê, mas diz que o Senhor o matou. E na lei do levirato, quando uma família, um homem morria, a sua esposa passava logo a pertencer ao seu irmão. E Judá vai chamar Onã, seu outro filho, e vai dizer, deita-te com a mulher do seu irmão, para que assim ele venha ter descendência. Até porque deveria herdar a primogenitura, né? E creio eu que Onã, olhando essa situação, e ele vai dizer, a Bíblia nos diz, que ele vai falando, eu não vou ganhar nada com isso, suscitando a descendência do meu irmão. E ele deve ter pensado, se eu fizer isso, ainda o filho que eu vou ter, a esposa dele, né? Ainda tem direitos, privilégios primeiros do que eu. Talvez a herança do meu pai, em vez de vir logo para minha mão, vai passar pela mão do meu filho sobrinho. Não vou fazer isso. E ele deve ter pensado, e ele vai se tornar, se eu tiver um filho que não será meu, mas será para a descendência do meu irmão, ele pode se tornar o primeiro. E eu não vou fazer isso. Então a Bíblia diz para nós que toda vez que ele ia coabitar com essa mulher, com Tamar, ele deitava, deixava o sêmen cair no chão, para não dar o direito àquela mulher de gerar. Porque ele estava pensando nele, benefício dele, ele. E aqui, esse texto é muito rico, irmão, mas eu me peguei aqui pensando. Irmão, nos dias atuais não tem sido diferente. E o nosso pastor veio falando isso. Que Moisés podia ter dito, não vou entrar por causa deles, vou continuar intercedendo por causa deles. Eu pedindo ao Senhor alguém para continuar cuidando deles. Moisés poderia ter feito assim, mas você vai ver que Moisés não fez.
irmão, que benefício. Pelo contrário, eu posso ainda perder, né? Meu direito, porque meu irmão morreu, não vou ajudar ninguém. Irmão, e eu fiquei pensando, irmão, olha o tempo do individualismo. O tempo para a pessoa só pensar nele mesmo. A palavra de Deus diz, Paulo vai escrever que nós somos como um corpo. Irmão, a pressão a 1000, tudo dói, você fica tonto, enjoado. Não tem como alguém estar sofrendo alguma coisa e se você realmente, eu sou do corpo, aquilo não doer em mim, não doer em você, não te incomodar, irmão. O tempo que o pastor disse aqui, se eu não pego o microfone, se ela que é a líder, então ela que limpa a igreja. Ela que dirige o trabalho, então ela que deu o jeito dela. A gente não pensa no próximo, irmão. Verdade. Irmão, já disse isso aqui, e eu meditando nesse texto, eu já disse isso aqui. Outrora, irmão, quando o Senhor estava corrigindo alguém na igreja, irmão, era um pranto, um medo, você só via todo mundo chorando, cabeça baixa, ninguém se atrevia a ficar, todo mundo abaixava a cabeça. Você via as irmãs de oração chorando, com misericórdia, quando o Senhor falava que ia tratar com alguém, porque nós entendíamos que o Deus que trata com aquele irmão é o mesmo Deus que trata comigo. Aleluia! A gente vive um tempo que, se o povo pudesse, eles iam trocar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, não. Pai meu, padrasto dele. A gente acha que o pecado só é pecado quando é no outro. Às vezes a gente vê qualquer pessoa sofrendo, a gente é igual os discípulos. Quem pecou? Ele, a mãe dele. A gente começa. E isso não é só para o outro. Isso também é para mim. Aleluia! Eu já disse aqui. Um dia desses, atrás, a minha filha trabalhava na vara da violência doméstica. E um jovem que tinha matado um bebê, eu já falei isso aqui. Minha filha chegou tarde, porque aquele jovem tinha uma audiência, ele matou um bebezinho, acho que de 2 ou 3 meses, filho dele. Porque ele brigou com a esposa, pediu a criança com raiva, acho que bateu na criança a ponto de matar. Ele chegou no hospital Saracuruna e disse que a criança havia caído do carrinho, a gente viu isso. E a minha filha chegou muito revoltada, é realmente criança, né, irmão? A gente fica, são carne. E quando minha filha começou a falar aquilo comigo, na hora eu comecei a ser juiz. E a Bíblia diz, quem é tu que julga será valente? E eu comecei com aquele sentimento, minha filha falou, e o juiz deixou ele de molho lá, e atendeu todo mundo, e não fazia audiência dele. E minha filha gostando daquilo e muito irritada, e eu também. E eu comecei a falar um bocado de coisa, mas, irmão, poucas vezes tem pessoas que toda hora diz que Deus falou com elas. Comigo, Deus falou poucas vezes. Mas na hora que eu estava com aqueles pensamentos, falando aquele monte de coisa, o Senhor falou, mas eu tenho certeza que se fosse da tua família, tu não estaria agindo assim. Na hora, sabe aquilo, pum, e cai em você. E a cara fica toda vermelha, pegando fogo, você passa vergonha. Foi assim comigo. E o Senhor disse, se fosse com você, alguém da sua casa, aí você teria alguma desculpa. Mas é na casa do vizinho. Não era comigo, não era meu filho, não era meu sobrinho. Aí eu comecei. Só que o Senhor, que é perito em nos colocar nos nossos lugares, né? Se eu fosse na tua casa, tu não estaria falando isso. E tu não deveria ensinar assim. Você deve ser exemplo. Aleluia! Você deveria falar, filha, ele é um jovem, vamos orar, Deus é quem sabe, Deus é quem vai agir, vamos orar. Mas não, eu estava sentenciando o rapaz. E a gente vive esse tempo, irmão. Que se Deus levanta alguém, quando é Deus, e diz, eu vou corrigir, pega ele, Jesus te viu, oh glória, deu ruim, que é o nosso linguajar. Mas a gente se esquece que o Deus que pega ele
Pega a mim. A gente vai ver lá no livro de Obadias, se não me faz na memória, eu tô com a cabeça meio ruim. O Senhor vai falar, e porque vocês rixam no dia que eu estava corrigindo o meu povo, vocês não deveriam ter saído pelas praças, colocando a mão na boca, de zombaria, gostando do que eu fiz. E porque vocês gostaram, eu corrigi, vocês eu vou vir e vou matar. Já leu isso? Você falou, você não deveria ter se alegrado quando eu estava corrigindo. Que é Deus que sabe. Aleluia. A correção pertence a Deus. Só que a gente acha que a gente é juiz. A gente gosta de medir as pessoas. Se foi na gente, é deslize, foi fraqueza, vai ser no outro. E é um tempo, irmão, que a gente precisa entender. A gente precisa entender. Não existe perfeição diante dos olhos de Deus. Seja Moisés, seja Elias, que foi levado no redemoinho, o Senhor diz que ele é sujeito às mesmas paixões que a gente. Todos nós, essa natureza decaída, adâmica, é falha diante de Deus. Aqui não existe perfeição, homens e mulheres perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Verdade. Todos nós temos defeitos. E nesses dias, a igreja, irmão, como um todo, a igreja não é essa parede, não é esse caminho, somos eu e você. Se alguém caiu, irmão, a gente gosta de comentar, a gente gosta, esse dia alguém começou a falar da Franquinha, viu como é que tá magra, o que é feito, o que é isso, o que é aquilo. Irmão, ela já tem um adversário, né, para ficar como Satanás ficou, né? Satanás ficou lá no céu, colocando os erros de Jó. Ele te serve porque tu dá tudo, também tudo que ele bota a mão, que isso, que aquilo, o acusador. Esse não é o nosso papel. Aleluia. Se Deus está tratando com alguém, é problema dele com Deus. Existem momentos que a gente pode orar e existem momentos que Deus também não deixa a gente orar. Deixa Deus tratar, porque Ele é o Senhor daquela vida. Eu não sou, a igreja não é. Em contrapartida, irmão, tem tanta gente sofrendo, tem tantas almas gemendo. Deus, quando Ele ficar em Jerusalém, Jesus, até que do alto seja revestido de poder. Quando o Senhor reveste a igreja, os discípulos, o Senhor não revestiu eles, irmão. Para expulsar, para falar 300 rajadas de língua estranha. Era para sair. Vai e prega o Evangelho. A igreja é revestida de poder para esse fim. Você vai ver que os discípulos vão querer se alegrar. Mestre, a gente expulsou demônio. Foi legal. O Senhor falou, vocês precisam se alegrar, porque é o nome de vocês escrito no livro da vida. E a gente precisa, irmão, Glórias a Deus. não fazer como Onã aqui. Não vou levar nada com isso, meu nome não vai estar no cartaz. Entende? Se eu doar alguma coisa, não vou ter 300 likes, 300 curtidas, nem sei se é essa que se fala essa coisa. Sabe? Isso não me acresce nada, então por que eu farei isso? Enquanto o Senhor está dizendo, olha, tu vai dar conta das almas. Sabia que eu vou dar conta? Eu até falei com os pastores esse dia, eu preciso falar com vocês, porque o Senhor está requerendo algo de mim. O Senhor está requerendo algo, é comigo, é de mim. Mas a gente tem liderança, então a gente não pode sair por aí fazendo o que quer. Olha, pastor, o Senhor está requerendo de mim que eu saia de dentro da igreja. Pode ser 40 minutos, pode ser 30 minutos, mas eu preciso falar do amor de Cristo para alguém. O Senhor me libera, falei com os pastores, e quando vocês puderem me acompanhar, alguém da igreja. E o Senhor quer me dar o nome desse projeto, que é Eclésias, tirados para fora. Aleluia. Irmão, o reino de Deus não está faltando com a mesma medida que eu peço. Eu vou ser medida. Eu não estou aqui para ser estrela, você não está aqui para ser estrela. Deus vai soprar seu nome, você vai estar em Camboriú. Não é isso. O Senhor vai requerer as almas. Abre a mão.
Aleluia. Mostra as obras, cadê? E isso é para mim. Porque foi para mim que Deus falou essa palavra. Cadê? Cadê? Me mostra, vai lá. Tá em festa, é bom. Você não manda a gente se alegrar com os que se alegram. Mas e na dor? E na tristeza? E no luto? E na porta fechada? E quando ninguém está vendo? Mas você pode falar, ainda que seja um Jesus te ama. Ainda dizer que há solução, que há salvação, que há transformação. Aleluia. Eu posso falar. Mas eu não quero. Isso é para mim. Eu estou com meus problemas, com a minha vida. Isso não vai me levar a patamar nenhum. Irmão, quem tem que brilhar, quem brilha, que é a luz que dissipa as trevas, é Jesus Cristo. Aleluia. Não sou eu, não é você. A gente precisa entender que quando a dor do meu irmão, ela não dói em mim. Que quando meu irmão está lá fora, perigando, correr a vida, é claro que a decisão é dele. É dele. Mas eu preciso ser uma atalaia e falar. No momento que ele não quer, o sangue dele não será cobrado da minha e das tuas mãos. A gente falou. Se ele quis, aí já não dá mais cobrança. Mas do momento que a gente se cala, a gente vê o outro enveredando por caminhos errados, essa coisa, vou ficar quieto porque não, Deus vai nos cobrar. E talvez por mínimas coisas a gente vai ficar fora. Esse homem, Onã, ele poderia ter entrado para a genealogia de Jesus. Mas por conta do seu egoísmo, eu vou dar descendência, meu irmão, vou jogar na terra, deixa eu morrer. Não vou gerar vida. Por conta disso, a Bíblia vai dizer que o Senhor também o matou. Sem essa, que ninguém é importante demais, irmão. Jesus nos ama, nos comprou. Mas eu, você, nós somos criatura. Ele é o Criador. Aleluia. O Senhor não precisa de mim. Deus precisa. Deus não precisa da gente. Ele Senhor. Como acha, criou todas as coisas. Você já pensou? Irmão, hoje eu estava vendo um vídeo sobre o corpo humano. A gente vai ver os ligamentos, a gente vai ver tanta coisa, né, irmão? Cartilagem, como aquilo tudo nasceu dentro da gente, opera, né? Tudo minimamente pensado, irmão. Você vai ver que o Senhor é o maior arquiteto. Você não precisa do homem. Sabe, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, não. A gente precisa voltar às primeiras práticas. Glórias a Deus. A gente precisa voltar ao primeiro amor. O Senhor não nos tirou da onde nos tirou, não nos transportou das trevas para o reino da luz, para a gente ver o nosso irmão. A gente precisa mudar esse pensamento. Ele caiu, deixa ele para lá, ele subiu, deixa ele para lá, é problema dele, ele é problemático, ele é isso, aquilo. Existem essas pessoas, existem, mas eu preciso fazer a minha parte, a igreja precisa fazer a sua parte, entende? É o nosso propósito, o propósito do Senhor ter estabelecido a igreja na terra, foi para isso, para a salvação de almas, para gerar vida, não para fazer igual Onã. Joga na terra, deixa morrer, mas não vou me beneficiar com isso, então eu não ajudo em nada. Só que ele se deu mal porque ele também morreu. Você vai ver, se você continuar lendo esse texto, lá na frente, que Tamar vai se vestir como uma prostituta casual, e vai enganar Judá, e Judá vai se deitar com ele, vai ter aqueles 2 filhos que a gente sabe. Porque, irmão, Deus é Senhor em todo o tempo, mas a gente precisa entender que o fato do Senhor ter nos lavado, nos redimido, nos tirado lá de fora, não foi para a gente brilhar.
ninguém brilha. Satanás quis essa glória e olha onde ele está. Ele tinha um trono. Satanás tinha um trono. Ele era feridor de medidas exatas, um anjo de luz, patente alta. Satanás não é qualquer coisa, essa coisa, um chifre com isso, com aquilo, irmão. Para com esse pensamento. Um anjo de luz, sabe? Que no céu tem hierarquias. Mas ele falou: você é semelhante ao Altíssimo. Vou colocar meu trono acima do dele. O egoísmo. Que ele quis roubar a glória de Deus. E a glória de Deus. Aleluia. Nunca será tua. A glória pertence a Deus. E a nossa glória, nos gloriar que um dia Ele nos escolheu para fazer parte do reino dele, que não é qualquer reino. Glória a Deus. Por mais, foi falado aqui, Salomão, por mais riquezas, por tudo, nada pode se comparar com o que há de nos ser revelado. Glória. Moço, quando você sente a presença de Deus, eu costumo dizer que as coisas na minha vida são bastante engraçadas, não sei porquê, as coisas acontecem de uma forma. Eu fui batizada com o Espírito Santo trocando a fralda do meu filho João, dentro de casa. Eu não estava cantando, eu não estava orando, não estava fazendo nada. Eu estava trocando o João e de repente eu senti aquela mão, aquele fogo. Irmão, eu falei, eu estou maluca, endemoniada, que é isso? E eu não conseguia me conter. E eu comecei a falar em mistério, eu falei, eu estou doida, não posso falar isso. Eu estou maluca. Mas não era o poder de Deus. Aleluia. E você sente o poder de Deus. Quando você está num ambiente onde Deus se faz presente, não existe prazer maior do que esse. Aleluia, Deus. E tudo que o Senhor requer de nós, um coração contrito e quebrantado, que nós venhamos sentir a dor do nosso próximo. São dias difíceis, irmão. É tanta gente, irmão, na minha própria família. Nós somos nascidos dentro da igreja, da casa de Deus. Pessoas que saíram e estão servindo a deuses que não são deuses, a imagens, a entidade. Sabe, irmão? E a Bíblia diz que um abismo vai chamando o outro. Ah, deixa, já conhece a palavra, se quer ir, daqui a pouco Deus vai ter um encontro com ele, ponto final. E eu falei com a minha irmã, não é assim. A gente tem que chamar e aconselhar. No momento que a pessoa não quer, a gente continua orando e aí o Senhor vai trabalhar da maneira que bem lhe apraz. Mas a nossa obrigação é sentir a dor e orar. Até o momento que o Senhor diga, ó, não interceda mais por esse povo. Ou continue orando, né? Que eu vou fazer algo. Mas a decisão é do Senhor. Aleluia. A igreja foi chamada para a vida. E vem esses dias, irmão, e a gente sabe que muita gente, irmão, eles fogem da igreja. São fracos. São fracos. Né? Paulo vai dizer que é para a gente suportar. Às vezes aquilo que me atrai, meu irmão, não me atrai, mas eu tenho algo que me atrai. E que se eu não tiver vigilante e pedindo muito ao Senhor, e muitas das vezes me amarrar na camisa de força, eu vou fazer, irmão. Eu vou fazer, não adianta. Porque tem coisa que é difícil vencer. De repente, prostituição, não me chama atenção. Falar mal dos outros, não. Mas existem coisas, irmãos, e nós que Deus nos conhece, a gente também. Verdade. Né? Às vezes você é de briga, você é pavio curto, né? Você é uma pessoa que não tem tolerância, assim como eu já fui muito, mas o Senhor está trabalhando, né? Que o Senhor vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. E o que eu quero dizer com essa palavra? Irmão, nós precisamos nos policiar mais. Existe muita gente sofrendo, chorando. O Senhor vai requerer da minha mão e da tua, as almas. Existe um hino, irmão, muito antigo, lá no museu. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todo
chegar a perecer, você é o culpado. Tenha cuidado, porque uma alma tem muito valor. Jesus pagou muito caro, irmão. Quando a gente para ver o sofrimento de cruz, a morte de Jesus, não cabe a mim e a você. Nós precisamos falar de Jesus. E tudo que a gente estiver na nossa mão, no nosso alcance, para a gente poder levantar alguém, trazer alguém de volta, a gente precisa fazer. A gente precisa voltar isso. É culto da família. Quantos irmãos? Irmão, acho que como a família não tem nada sofrendo tanto combate, né? Essa coisa desenfreada como homossexualismo, esse negócio de gênero, de sexo, esses dias, irmão, eu estava acho que no shopping, lá em Botafogo, com a minha irmã, fazendo alguma coisa, e de repente, eu vi um rapaz branco, assim, um jovenzinho, né, de mão dada, um gringo alto, e eu estava distraída, quando eu olhei aquilo, eu me choquei, de verdade, porque, assim, eu olhei, quando ele viu que eu estava olhando, eu acho que ele falou assim, essa velha tá me olhando pra tá com dúvida, ela vai ter certeza. Ele lascou um beijo no cara. Assim, irmão, no shopping. Né? Que tipo assim, se essa velha de óculos tá me olhando, achando, vou mostrar pra ela que é isso mesmo que tá acontecendo. Eu fiquei com vergonha assim, porque eu olhei, não soube disfarçar, eu fiquei assim, sabe? Irmão, um negócio desenfreado, todo mundo virou pro outro lado do negócio estranho. Esses dias alguém, a amiga da minha filha, eu falei, tá, dá um bolo pra amiga dela. Não, mas não é amiga dela, é a esposa dela. E o quê? Sabe? A Bíblia diz, não se conforme com isso. Verdade. Isso é pecado, isso não é normal, isso não é natural. Por mais que esteja acontecendo, não pode. É pecado. E muitas das vezes a gente vê os nossos irmãos ir lá, deixa ele fazer o que quer, deixa ele com a sensualidade, com isso, com aquilo, deixa, é ele. E se você não fala e eu não falo, naquele grande dia a gente vai prestar conta. Sabe, já pensou chegar lá, você viu o teu irmão perecendo, e tu podia ter avisado ele, porque no momento que ele não quis ouvir, é problema dele, mas você não chegou a falar, você deixou ele fazer. Então se aparta de mim. Como Deus matou esses dois homens aqui, eles são descendência de Abraão. Eles são descendência. Se não me falha a memória, eles são bisnetos de Abraão. Mas Deus matou eles. Entendeu? Tataraneto, sei lá, mas Deus matou. Porque Deus é um Deus que dá vida, mas Ele também tira. Ele também é fogo. E o Senhor nesses últimos dias tem muito palestrado comigo, que às vezes a gente vai se perdendo. É filha, casa, marido, é tanto compromisso, é trabalho, é coisas acontecendo, a gente começa, e o Senhor, não é isso que importa. Dobra o joelho, ora por alguém, fala para alguém glória do meu a Deus. poder, da minha transformação. O Senhor tem falado isso comigo. Outro dia eu vi o meu filho numa situação, e o meu filho, se você falar alguma coisa com ele não deixa nem falar. O meu filho João. E se você falar, ele ainda fala com a pessoa que você falou, ainda mais quando é coisa que compromete. Eu vi ele numa situação, e quando cheguei em casa, eu falei, eu preciso orar, porque... E aí eu fui orar, não sei o quê, fui tirar um dia para fazer um propósito. E naquele dia, quando eu estava terminando aquele propósito para entregar, o Senhor falou comigo, esse propósito não é pelo teu filho. Esse propósito é pela pessoa que você viu junto com ele. Entrega pela pessoa. Eu não entendi muito bem, mas eu falei, amém, entreguei. Passado uns dias, irmão, sobre da notícia que aquela pessoa, o Senhor havia dado um grande escape, um grande livro. Aleluia. Deus não quer só salvar o meu filho. Deus não quer só olhar para dentro da minha casa. Deus não quer só libertar a minha casa. Ele não é só meu Deus. Ele é Deus do meu irmão. Aleluia. Atrás do meu irmão. E eu preciso entender isso. Que Ele é meu Deus e é Deus da igreja. Amém?
Amém? Que nós possamos receber essa palavra e que o Senhor fale aos nossos corações. E assim agradeço a oportunidade.